Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Esse texto, 38, 10, 38. Esse texto é um texto lucano, um texto do Evangelho de Lucas, um daqueles textos que você só vai encontrar nesse Evangelho, mas ele é um texto muito famoso, provavelmente você o conhece, provavelmente você já se beneficiou das lições que esse texto tem. Quando o texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, a um vilarejo, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada e com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu o quê? A boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta não lhe será tirada. Ao longo dessa semana, a gente veio conversando no nosso devocional diário, Gotas de Esperança, sobre prioridades, né? A gente veio falando sobre o poder das prioridades. E a gente veio também falando um pouquinho sobre, e refletindo um pouquinho sobre a questão de quantas vezes a gente ouve a palavra correria durante a nossa semana. Quantas vezes, né, cara? Quantas vezes a gente fala e os outros falam correria? Se atende, geralmente, alguém me manda um WhatsApp, eu sempre respondo, mas às vezes não respondo na hora, e aí eu já começo a gravar um áudio assim: fulano de tal, desculpa pela demora em responder, porque eu estou aqui numa correria. Quantas vezes por semana nós dizemos que estamos numa correria? E quantas vezes as pessoas que estão ao nosso redor dizem que estão numa correria? Foi muito engraçado porque os anos mais absurdamente corridos da nossa vida aconteceram no Rio de Janeiro. Né, nos anos em que nós servimos a nossa comunidade lá. E não sem surpresa, afinal de contas, o trânsito de um grande centro como o Rio, 12 milhões morando num corner do mundo, assim, a gente levava 40 minutos, 50 minutos para fazer 3 quilômetros, 4 quilômetros, era uma coisa muito doida. Então a gente vivia sempre espremido pelo trânsito, pela segurança pública e pelo excesso de atividades. Aí, então, nós falamos assim: agora nós estamos morando em São José dos Campos, nós vamos passar por uma mudança de vida e tal, não sei o quê, né? E você já sabe o final da história, e eu já sei também. Nós temos vivido também numa correria. A grande questão é que, de certa maneira, e isso daí um professor, um sul-coreano, o Byung, um filósofo e professor de filosofia na Universidade de Berlim, ele escreveu A Sociedade do Cansaço, e ele fala sobre esse nosso vício em correr. Ele fala que depois de um determinado momento, nós nos tornamos uma sociedade tão frenética, tão acelerada, nós pisamos tanto no acelerador que nós já não sabemos viver de outra maneira. Então, obviamente, correndo, o que acontece conosco é que nós cansamos. Então, a sociedade do cansaço. Mas hoje eu queria pensar um pouquinho com você em como esse texto nos ajuda a perceber isso, né? Ele nos ajuda a ver o que está acontecendo. Em segundo lugar, ele nos pergunta por que isso está acontecendo. E em terceiro lugar, esse texto nos provoca a pensar sobre como nós podemos evitar isso. Então, o texto ele fala um pouquinho sobre o que é essa correria, ele nos questiona por que nós estamos vivendo nessa correria, ele nos leva a pensar sobre isso, e depois ele nos leva a pensar como nós podemos sair dessa roda viva. Aquilo que eu gostaria que você e eu nós pudéssemos pensar é que esse texto ele ocorre precisamente num capítulo lucano muito importante. Nós temos aqui no início do capítulo, Jesus envia os 72 discípulos em missão para evangelizar nos vilarejos. Então isso é muito expressivo, porque Jesus está enviando esses caras para fazer alguma coisa, não é? Ele está enviando esses homens para que eles preguem a palavra de Deus aqui e acolá. Então isso envolve atividade, isso envolve fazer alguma coisa. Logo depois, Jesus conta a parábola do bom samaritano,
porque um fariseu vem lhe questionar e ele conta uma parábola na qual um homem muito bondoso faz muitas coisas para salvar aquele que havia sido batido pelos sequestradores. Então essa parábola também é sobre a importância do serviço cristão. Mas logo depois de Jesus mostrar como é importante o serviço cristão e como servir é uma coisa de grande valor, Lucas nos conta essa história. Então imagine que você está lá na sua casa, umas 11 horas da manhã, super tranquilo, você com a sua esposa, vocês estão lá e então o porteiro liga para você. E aí você atende o interfone da sua casa. Quem é? Ô, fulano de tal, ô Toninho. O negócio é o seguinte, tem um tal de Jesus aqui, pedindo passagem aqui na portaria, mas ele não está sozinho não, velho, está com uma renca de gente aqui. Uns 12 caras aqui, um monte de gente e tal. 11 horas, né? Horário do almoço. E aí, então, você fala, não, pode dar acesso. Aí Jesus pega, né? Entra no elevador, vai subindo aos borbotões lá para sua casa e você já começa, caramba, agora tem que fazer um almoço para esse pessoal. Lembre-se que você está no Oriente Próximo Antigo. Os grandes dois valores dessa sociedade são honra e hospitalidade. Honra e hospitalidade. E é lógico que Jesus, chegando com os apóstolos, precisava ser preparada uma refeição. Nós estamos precisamente no lar de Marta, Maria e Lázaro, chamado lar de Betânia. Eles eram amigos íntimos de Jesus, nós não sabemos como isso aconteceu, mas eles eram amigos muito íntimos, muito próximos de Jesus. E Marta era a irmã mais velha. Na verdade, o nome Marta significa dona da casa. E então, ela, na posição de irmã mais velha, de anfitriã principal e de dona da casa, ela obviamente já fica acelerada, vai para a cozinha e começa lá a agitação dela para fazer almoço. É uma batelada de gente, então tem que ser uma batelada de almoço, não dá só para colocar água no feijão. E então toda aquela agitação. E Lucas nos conta como a cena se desenrola. Jesus está sentado na sala, sentado como um rabino. Os rabinos só ensinavam sentados, eles pregavam sentados. Aos pés de Jesus, isso deve indicar que Maria estava sentada ao chão, sob o olhar de Jesus, próximo de Jesus. Ela ouvia dos ensinamentos do reino. É lógico que, no fundo, enquanto Jesus estava falando com Maria, havia uma batucação lá na cozinha. Não sei se você percebe, você consegue ouvir? Uma agitação, barulho de fritura, barulho de liquidificador, triturando alguma coisa, e soca e bate e tal. E Jesus continua ali olhando aos pés de Maria. Note, eu vou fazer um breve comentário aqui, vou abrir um parênteses, depois vou fechar aqui. O que Lucas está dizendo aqui é que Maria estava ouvindo de Jesus, então ela estava numa condição imediata de discípula de Jesus. E não há nenhuma menção de nenhum rabino do mundo antigo que tivesse discípulas mulheres, como Jesus teve, como Maria Madalena, por exemplo, senão Jesus. Jesus era o único a dar um lugar todo especial para as mulheres no centro da comunidade que ele estava formando. Lembre-se que dizer que Maria estava aos pés de Jesus é um eco do livro de Atos, quando diz assim que Paulo foi forjado aos pés de Gamaliel. Aos pés de alguém é ser discípulo de alguém, é ser aprendiz de alguém. E é justamente nesse lugar que Maria está, de aprendiz de Jesus, de discípulo de Jesus. Na sala tudo ia bem, mas na cozinha o clima estava quente. No fogão e no coração de Marta. E é por isso que quando ela vem até a cena, você e eu, nós conseguimos notar que o tom de Marta, ao dirigir-se a Jesus, não é delicado, é rude. E todos os comentaristas que entendem de grego, eles leem esse texto e dizem assim, Marta usa um tom impositivo e desrespeitoso com Jesus, porque a primeira pergunta dela é, Jesus, você não se importa com o fato de eu estar sozinha na cozinha? Sozinha é tipo assim, quando você se vê lutando com alguma coisa sozinho, abandonado. O termo grego tem uma noção de ter sido abandonada na cozinha para fazer o almoço. E ela pergunta se Jesus não se importa com aquilo. Ou seja, Jesus, você não se importa comigo? E com o fato de eu estar servindo sozinha? E logo depois, Marta não chama sua irmã para a cozinha. Você repara no que ela faz? Ela dá uma ordem em Jesus que deve ser repassada para Maria. Mande que Maria
vá até a cozinha. Ela não fala assim, Maria, vamos comigo até a cozinha. Ela dá uma ordem em Jesus, que deve repassar a ordem à sua irmã. Isso era uma falta de educação. Não só pelo fato de Jesus ser o seu, aquele que estava recebendo a hospitalidade, mas pelo fato de que Jesus também era o mestre de Marta. Ela estava agindo de forma indelicada com Jesus. E aí o texto nos apresenta uma ironiazinha muito leve, que é o seguinte: no afã de fazer algo por Jesus, Marta se esqueceu de para quem ela estava fazendo. No afã de fazer algo para Jesus, ela se esqueceu de com quem ela estava falando. Não que Jesus desse essa carteirada, né, do tipo, você sabe com quem você está falando? Jesus nunca faria isso, no seu amor, na sua ternura. Mas ela, de fato, havia perdido o senso de para quem ela estava fazendo aquelas coisas. E é justamente aí que o texto nos empurra para um lugar, uma reflexão do seguinte: o ativismo é quando nós estamos tão envolvidos na ação e no fazer que nós perdemos o quadro geral, nós perdemos a visão do todo. E isso pode parecer um pouco distante de nós, mas pense comigo, pense por um segundo se essa não é a sua e talvez a minha experiência. Por que nós trabalhamos? Para prover para nossa família, para prover para nós mesmos. Mas o ativismo nos engole de tal maneira que nós não conseguimos sequer aproveitar aquelas benesses que nós construímos com o nosso próprio trabalho. Então, mais uma vez, nós ficamos tão envolvidos pela ação que nós perdemos a noção de finalidade geral, nós perdemos a visão do todo, nós perdemos a visão do para quê, do para quem, e nós ficamos restritos e enclausurados na correria do dia a dia, na correria do cotidiano. A nossa agenda acaba nos conduzindo, a ação é que nos dirige e não o contrário. Eu ouço muitas vezes no gabinete o pai reafirmar o fato de que ele trabalha para o bem da sua família e dos filhos, mas ele fica tão enredado com a ação que ele não percebe que ele abandona a sua esposa afetivamente. Ele fica tão entremeado no seu trabalho que ele não percebe que ele não está vendo seus filhos crescerem, e os filhos só crescerão uma vez. A esposa, ela acredita que ela trabalha para ajudar nas finanças da família, para sustentar a casa, para socorrer os filhos, mas ela nem consegue perceber que ao chegar em casa, ela está tão absorta, respondendo as mensagens envolvida com o WhatsApp, que ela não está prestando atenção na tarefa que o filho está tentando mostrar para ela, o desenho que ele fez. E então, de certa maneira, o ativismo nos conecta no trabalho, nos conecta na carreira, nos conecta no sucesso, mas nos desconecta de pessoas muito próximas de nós, assim como Marta estava desconectada de Jesus. Note que Marta e Maria, ambas estavam aos pés próximas de Jesus, mas só Maria tinha consciência dessa presença de Jesus, só Maria estava desfrutando dessa presença. Marta estava desconectada, Marta estava acelerada, e nós podemos ficar assim também. Então, o que é o ativismo? É quando nós somos tragados pela nossa própria agenda. E, como eu me sinto à vontade para pregar isso daqui. Como eu vivi isso anos e anos da minha vida. Como eu comecei e terminei semanas assim, como se alguém tivesse me jogado num liquidificador. Eu comecei e terminei sem saber o que estava acontecendo. Tipo assim, vai, corre, atende o celular e acorda de manhã e toma um café, engole uma refeição e bota a roupa e sai de casa, volta de casa, dorme, acorda, aquele negócio assim, parece um filme de terror, sabe? Mas é isso que acontece conosco quando nós nos deixamos levar. E aqui o texto está apontando que existe um perigo aqui, que é estar desconectado de Jesus. O que é o ativismo? É quando nós estamos tão acelerados, tão corridos, quando nós estamos correndo tanto, que nessa correria desenfreada para chegar, não sei se precisamente aonde nós sabemos, nós vamos desconectando coisas, desconectando o nosso relacionamento com Jesus, desconectando o nosso casamento, desconectando de pessoas importantes. Agora, o texto, ele sugere uma pergunta que é, por quê? Marta estava correndo, havia um porquê, ela era a principal anfitriã da casa, ela era a pessoa que, segundo a etiqueta, deveria conduzir o almoço. Então, ela estava sendo levada à ação por uma expectativa social. Mas tudo bem, essa era a razão de Marta, mas e qual é a minha? E qual é a sua? Por que nós corremos? E essa é uma perguntinha malandra e capciosa. Porque a resposta não é igual para nenhum de nós que estamos hoje aqui pensando juntos sobre esse texto. Muitas vezes nós dizemos uma coisa,
mas lá no fundo do nosso coração é outra. Por exemplo, muitas vezes eu achava que eu corria porque eu havia vindo de uma família pobre e minha mãe precisaria de mim no futuro, algo que de fato depois veio a se materializar e de fato aconteceu. Então eu tinha de trabalhar muito e tinha de fazer muito por mim e pela minha família. Porque eu tinha uma esposa em vistas de casar com ela, e aí você fica preocupado com todas as questões da provisão da casa. Mas os anos foram passando e eu descobri que eu estava mentindo para mim mesmo. Eu descobri que por trás dessa verdade havia uma outra verdade. Que eu estava sempre tentando provar o meu valor. Em primeiro lugar para mim, depois para as pessoas. E se eu trabalhasse até derreter a mim mesmo no processo, eu provaria isso daí, para mim e para os outros. Então, na verdade, não era uma questão só de prover, não é só uma questão de ajudar, é uma questão de eu queria encontrar valor pessoal na minha carreira, fosse ela acadêmica ou eclesiástica. E olhar essas coisas com honestidade doeram muito no meu coração. Eu tive que, em primeiro lugar, admitir essas coisas para mim, admitir essas coisas em terapia, admitir para os meus amigos, admitir para os meus conselheiros espirituais, me arrepender dessas coisas. Me arrepender dessas coisas. Porque nós sabemos que ninguém pode encontrar nenhum valor fora da obra consumada de Cristo por nós na cruz do Calvário. Isso é uma mera ilusão. É uma coisa que a cultura enfiou na nossa cabeça. Nós vemos esses grandes ícones da nossa cultura, como Steve Jobs, Elon Musk e tantos outros, e nós imaginamos que se nós perseguimos uma carreira com toda velocidade, nós chegaremos lá. Mas onde é chegar lá? Aonde é chegar lá? Nenhum desses caras sentem que chegaram lá e eles continuaram correndo e correndo e correndo e sempre correndo. Então, não existe um lá para chegar, a não ser que esse lá seja aos pés da cruz de Cristo. A não ser que esse lá seja o cume do Calvário, aonde Jesus morreu para nos tornar filhos e filhas de Deus. Aí sim, mas do contrário não. Então, a perguntinha é, por que você corre? Porque note que se você e eu não investigarmos isso que nos move, nós nunca conseguiremos sair dessa. Às vezes eu sentia que a minha semana era como aquela rodinha de hamster, sabe aquele troço? Cruel, né? Porque assim, você acha que está indo para algum lugar, mas na verdade você está no mesmo lugar. Às vezes eu sentia que eu era aquilo, um hamster correndo naquela rodinha. E eu queria sair daquilo, eu não queria mais viver assim, mas não sabia como sair. Então a primeira pergunta é, por que você corre? E existem muitas respostas. Determinado ponto da minha caminhada, eu descobri que eu já estava viciado naquele trem, né? Não é? E foi muito engraçado os primeiros meses aqui que nós chegamos em São José, porque não havia um volume de trabalho expressivo. Eu acordava de manhã e tudo que eu tinha para fazer no dia era lavar a louça e passear com o Caleb. Meu Deus do céu, como foram os dias talvez os mais difíceis da minha vida. Porque, cara, era difícil, né? Você fica assim tremendo, né, Toninho? Igual o cara que gosta de andar de moto, fica sem andar de moto um mês, você começa a tremer assim, entendeu? O que é o ativismo? É quando nós somos envolvidos e tragados pela ação de tal maneira que nós perdemos o senso de finalidade e nós nos desconectamos. Por que nós corremos? Essa é uma pergunta essencial. E para finalizar, como nós podemos sair disso? Jesus ouve Marta sendo dura e áspera com ele, mas ele não é duro de volta. Se você nota, na resposta de Jesus, existe uma brandura e uma candura. Na verdade, ele responde assim, Marta, Marta. Tipo assim, Marta, você está brava aí na cozinha, Marta, né? Você está aí com essa colher de pau na mão, querendo bater na cabeça de alguém. Marta, Marta, você está... E aí Jesus começa a usar uma série de palavras muito expressivas. Você está o quê? Preocupada. Inquieta com muitas coisas. Você está preocupada, ou seja, consumida pela preocupação
de não vai dar certo, o almoço vai ficar uma droga, não sei o que e tal. Inquieta, e aí Jesus usa uma palavra que tem muita proximidade com o verbo da ansiedade, que ele usa lá em Mateus 6, ou seja, você está preocupada e ansiosa, inquieta, dentro de você as coisas estão desajustadas, você está assim, claudicante, você está acelerada do lado de dentro. Nota como Jesus, ele olha nos olhos de Marta e ele sabe exatamente o que se passa na alma dela, Você está preocupada, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas. Muitas coisas. Como isso define a nossa vida, A gente tem tantos motivos para viver preocupado, a gente tem tantos motivos para viver de ansiedade em ansiedade. Jesus está pintando o quadro no qual Marta está olhando assim para 1000 coisas que ela precisa fazer ao mesmo tempo, e o que eu vou fazer primeiro, e será que se eu fizer isso, aquilo não vai ser bem feito? Marta, você está inquieta, ansiosa, preocupada com muitas coisas. Mas aquilo que Jesus fala em seguida, é muito doido. Ele fala assim: todavia, ou seja, no entanto, uma coisa só é o quê? Necessária. E quando a gente chega nesse ponto do texto, cada comentarista vai para um lugar. Porque, obviamente, Jesus diz que uma coisa só é realmente necessária. É como se Jesus dissesse assim: você está preocupado com muitas coisas, mas lembre-se, só existe uma coisa realmente importante. Só existe uma coisa que realmente importa. Só existe uma coisa que você realmente precisa. E aí a gente pode inferir o sentido dessa coisa que é necessária, quando ele diz assim: Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. O que Jesus está dizendo aqui? Que essa uma coisa que é necessária, que é importante e que é precisa, é o quê? Estar com Jesus. Ouvir a Jesus com clareza. Se reconhecer na presença de Jesus. E eu vou te dizer, nos próximos e finais minutos, por que isso é tão necessário, por que isso é tão importante. Nenhuma geração antes de nós viveu os desafios que nós vivemos. Ninguém. Ninguém. No período de 2 séculos antes, as pessoas elas podiam até ter longas jornadas de trabalho. Você sabe, as pessoas acordavam junto com o sol e trabalhavam até o momento em que o sol se punha. Eram jornadas de trabalho de 10, 12 horas. Mas uma vez que o sol se punha, não havia mais o que ser feito. Então eles iam para casa, eles comiam uma refeição juntos e eles descansavam e dormiam. Logo depois, nós começamos a inventar esse período de trabalho industrial, do ciclo industrial após a segunda revolução industrial, das 8 às 6. Na maioria dos países, depois foi diminuindo, foi achatando, de 8 a 5, de 9 a 5, ok. Mas era uma mesma lógica, você vai para a fábrica, e quando você sai da fábrica, você sai do trabalho. Mas hoje, note que nós não saímos do trabalho, não é verdade? Porque aonde quer que você esteja, o seu celular está do seu lado. E ele toca. E o trabalho chega até você em qualquer hora do dia, em qualquer circunstância, em qualquer lugar que você vá, se houver cobertura lá, o seu trabalho te alcançará lá. Então, toda fronteira entre trabalho e lazer, trabalho e descanso, trabalho e vida pessoal, tudo isso foi apagado e tudo virou uma maçaroca só. O que quer dizer que nós acordamos respondendo mensagens do trabalho, no trabalho o nosso filho nos liga, mas meia-noite o seu chefe te manda um WhatsApp. E ai de você e ai de mim se nós não respondermos a esse WhatsApp. Então nós temos desafios colossais à nossa frente para colocar a vida em ordem. Não é de se admirar que quando você fala assim, cara, eu vou colocar minha vida em ordem, eu vou emagrecer, eu vou voltar a correr, eu vou colocar um tempo devocional diário. É como se você estivesse lutando na mão com uma ursa raivosa que perdeu os filhos. A gente não consegue. Eu não sei qual é a sua experiência, mas parece que o dia termina e acaba, e a gente continua ali na rodinha do hamster. É muito doido isso. Então, como? Só uma coisa é necessária. O que quer dizer o seguinte: se eu e você estivermos numa tal proximidade com Jesus,
Ele infundirá tamanha sabedoria, poder sobre nós, para que nós possamos viver a partir do nosso relacionamento com Ele. Quanto tempo eu e você gastamos com decisões? Decisões críticas. Ok, e se Jesus estiver do seu lado, te dando intuição, clareza do que deve ser feito? Como é difícil criar uma criança nos caminhos do Senhor, não é verdade? Mas e se Jesus for o seu conselheiro parental, ajudando você a ser um bom pai e uma boa mãe, se Ele estiver falando no seu ouvido, segredando coisas ao seu coração e ensinando você como deve ser feito? Muito melhor, não é? Como é difícil conduzir uma carreira. Como é difícil se portar dentro de uma empresa, de uma organização, tantas cabeças, tantas pessoas, pensamentos diferentes. Mas se Jesus for o seu conselheiro de carreira, e Ele estiver ao seu lado, te ajudando a ter discernimento, sabedoria, falar a coisa certa na hora certa, e ouvir a coisa certa do jeito certo, como será bom para a sua carreira, não é verdade? Pense comigo, investir na sua relação com Jesus é investir em tudo. É investir em tudo. Se você investe na sua relação com Jesus, você está investindo no seu casamento, você está investindo na vida dos seus filhos, você está investindo no seu trabalho, você está investindo em tudo. Uma vez, eu fui numa formatura, e eu vi uma cena que me ajudou a entender o que estava acontecendo, que é o seguinte, não sei se vocês já foram naquela formatura que tem aquelas pirâmides assim, de taças de cristal, vocês já viram? Que alguém coloca uma champanhe na primeira taça lá, e depois as outras vão enchendo. Quem já viu, o Prada está sinalizando com a cabeça, né? Vocês já viram? Mas você consegue imaginar, né? É assim, uma série de taças formando uma pirâmide. Se você enche as da base, é lógico que a de cima não enche. Mas se você enche a primeira lá em cima, todas vão se encher no determinado momento. O que eu quero dizer é o seguinte, se você investe na sua vida com Jesus, lá em cima, aquela vida ela passa a fluir para todos os outros níveis, para todos os outros lugares da sua vida pessoal. E é aí que essa uma coisa só é necessária. Eu quero finalizar te dando algumas dicas de como fazer isso na prática. Fala assim, eu quero que Jesus seja o centro da minha vida. É uma declaração bonita. Mas se a gente não tiver um plano para isso, é só uma ideia, não é verdade? Eu vou te dizer de 3 coisas. Em primeiro lugar, invista tempo para ouvir Jesus. E nós sabemos que Jesus escolheu falar conosco como? Por meio da sua palavra. Se você e eu não temos tempo diário com a Bíblia, não precisa ser muito tempo, mas precisa ser de qualidade, nós vamos ficando desconectados das palavras de Jesus. Então, separe 10 minutos, por exemplo, no horário de almoço, no seu trabalho, para ler a Bíblia. 10 minutos. Parece muito pouco, mas nesses 10 minutos, existe poder acontecendo ali. Lembre-se que não se trata de muito tempo, se trata de qualidade de tempo. Então, coloque o celular para voar, não atenda o telefone, tire o telefone do gancho, preste atenção no que Jesus quer te falar em 10 minutos. Depois, em segundo lugar, aprenda a falar com Jesus. Aprender a orar, aprender a falar das coisas do coração com Jesus. Isso parece muito natural, mas não é. Não é. E eu vou te perguntar o seguinte, hoje qual é o grande desafio da sua vida? Você diz assim, Jefferson, eu tenho um problema da minha vida, que eu gostaria que fosse resolvido agora. Esse é o grande X da minha vida. Pergunta, você já falou sobre isso com Jesus hoje? E essa semana, você já falou sobre isso com Jesus essa semana? É provável que não. É provável que nós não estejamos, de fato, colocando nossas palavras, nossas lutas, nossos dramas aos pés de Jesus. Então, separe tempo para ouvir a Jesus. Separe tempo para falar com Jesus. E, em terceiro lugar, separe tempo para fazer isso que você está fazendo aqui, para se ajuntar com o povo de Jesus. Jesus prometeu assim, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei no meio de vocês. E essa promessa não é balela. Existe uma graça especial no ajuntamento da comunidade. Existe uma bênção especial prometida para nós que somos discípulos de Jesus quando nós nos unimos no seu nome. Não é a placa,
Não é o dogma, é a própria presença de Jesus no seio do seu povo, prometendo consolo, discernimento, clareza espiritual. Então lembre-se de que todas as vezes que nós nos unimos como povo de Deus, e a palavra é a coisa central, primordial e essencial que é exposta, e que não pode ser ignorada, e que não pode ser negociada, e que não pode ser relativizada por coisa alguma, por gosto algum, não pode ser envergada nem em direção de gosto pessoal nenhum, então Jesus promete estar presente com sabedoria, com clareza e com poder espiritual. E isso é tudo que nós precisamos. Amanhã já existe uma reserva de discernimento, clareza e poder espiritual preparados para você. Quando você acordar de manhã, a primeira coisa que estará lá será esse recurso da graça de Deus para impelir você pela semana fora. E isso é tudo que nós precisamos. Então Jesus estava certo. Nós estamos preocupados com muitas coisas. Nós estamos sendo desviados por muitas coisas. Mas uma coisa só é precisa e é necessária. A grande questão é que alguém alguma vez me perguntou assim, estava discipulando um cara que nunca tinha tido nenhuma convivência cristã, e a gente estava falando sobre esse negócio de fazer de Jesus o centro da nossa vida. E ele fez uma pergunta muito interessante, ele falou assim, ô Jefferson, mas por que vocês crentes ficam insistindo nessa ideia? Eu falei, que ideia? Que Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Que Jesus tem que ser, que Ele quer ser o centro da nossa vida. Meu, isso não é meio demais? Se Ele for o segundo lugar, não está bom? Se Ele for o terceiro, já é uma coisa boa. Não é verdade? Já é alguma coisa boa. No exato momento que ele me perguntou, pela graça maravilhosa de Deus, eu tive uma explicação para dar a ele que era mais ou menos assim. Beleza, fulano, você conhece um pouco do sistema solar. Ele falou assim, se você tirar o Sol do centro do sistema solar e colocar um planeta grandão, assim como Júpiter, funciona? Ele não funciona. Se você colocar Saturno, que é um planeta grandão também, funciona? Ele falou, não funciona. Eu falei, por quê? Porque nenhum deles tem força gravitacional para fazer com que cada planetinha fique no seu lugar, tudo girando em harmonia. Eu falei, bom, então você já tem a resposta que você precisava, né? Só Jesus pode estar no centro da nossa vida e fazer com que cada coisinha esteja no seu devido lugar. Se for qualquer outra coisa, nossa vida será um caos. Tudo saindo dos trilhos, toda vez perdendo o fio da meada, toda vez vivendo de jeito corrido, de jeito atropelado. Mas se Jesus estiver no centro, Ele se incumbirá de nos conduzir a bom termo, para a glória dEle. Vamos orar juntos? Jesus, muito, muito, muito obrigado. Jesus, como é importante a gente parar, Jesus, aqui, nesse tempo estratégico, nas primeiras horas ainda da semana, para ouvir a sua voz, para nos alegrarmos com você. Jesus, nós queremos aprender a ficar como Maria, sentadinhos aos seus pés, ouvindo a sua palavra, recebendo o influxo da vida que vem a nós por meio de Jesus Cristo. Senhor, sim, nós precisamos disso. Nós precisamos, Jesus, do seu aconselhamento, da sua sabedoria no nosso casamento, para que nós sejamos bons maridos para as nossas esposas, boas esposas para os nossos maridos. Nós precisamos aprender a ser pais como você, Jesus. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, com pessoas diferentes, às vezes difíceis. Nós precisamos, Jesus, da sua sabedoria. Nós temos decisões críticas para tomar nos nossos negócios essa semana, Jesus. Nós não sabemos, na verdade, qual é a melhor. Mas, Jesus, da onde o Senhor está, o Senhor vê todas as coisas. O Senhor sabe sempre o que é melhor. Jesus nos lembra de que nós precisamos de uma coisa só, que é estar aos seus pés, com o coração descansado, deixando o Senhor conduzir as coisas. Então, Jesus, faz com que no centro da nossa história, no centro de quem somos, de como vivemos, esteja a sua maravilhosa presença a nos conduzir e a nos guiar. Se nós nos vemos hoje como Marta, Senhor,
ansiosos, preocupados, olhando para muitas coisas, então Jesus descansa o nosso coração, acalma o nosso coração, nos lembra quem o Senhor é, quem o Senhor tem sido para nós ao longo de todos esses anos e dos planos maravilhosos que o Senhor tem para nós. Nós oramos agradecidos, nós oramos pedindo que amanhã, nas primeiras horas do dia, o Senhor esteja ao nosso lado, como nosso bom pastor, nosso amigo, nosso conselheiro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.